Certo. Dá uma olhada nesse layout aqui. Imagina que enviamos esse layout como uma captura de tela, tipo um PNG, um mockup estático, diretamente para o cursor, e pedimos para criar uma representação perfeita em HTML e CSS deste layout. O que acha que ia acontecer? Normalmente, no passado, muita coisa seria errada. Embaralhava as cores, estragava o layout, o alinhamento, talvez o espaçamento e inventava coisas ou omitia outras. Mas com o que está acontecendo agora, com o lançamento de modelos como o Cloud 4.5, é que está ficando melhor. E neste vídeo vou te mostrar os resultados reais a partir desse layout, mas também como conseguir replicar quase que pixel perfect e sem tocar em HTML e CSS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é exportar esse nosso layout como uma imagem. Então eu posso clicar aqui, selecionar o frame. Observa que ele selecionou aqui todo o frame para mim, que contém todo o meu layout. Aqui embaixo eu posso vir aqui, garanta também que esteja a seleção de 2 vezes aqui, caso o seu não esteja, porque a gente não quer exportar nada com baixa qualidade e ajudar a atrapalhar ainda mais as coisas. Então escolha aqui 2 vezes e exportar. Pronto. Uma vez que eu tenho aqui exportado, nós vamos no cursor e dentro do cursor eu vou arrastar a minha imagem para ficar disponível aqui dentro da pasta e vou colocar aqui uma instrução para o cursor. Por exemplo, create a representation of this layout in the browser. Make sure the main container is centered both vertically and horizontally. Pay attention to details and try to make it as perfect as possible. Ok, perfeito. Só que ainda eu vou dar para ele aqui, vou arrastar a minha imagem para ficar dentro do meu contexto. E vou mandar executar. E tenha certeza também de aqui vocês estarem marcado o modo de agente e aqui desative o Auto Model, caso você esteja marcado o Auto, e escolha o Cloud.5 Sonnet. E já temos aqui o nosso layout. Se vocês observarem, nós temos algumas diferenças. Ele tentou aqui copiar o que eu pedi, né, dentro da leitura da imagem, mas se você observar lado a lado, eu tenho aqui também a nossa outra representação. Você vai observar que ele inventou algumas coisas. Por exemplo, aqui, esse box, né? Ele deveria ter sido um box assim e 2 laterais, e ele pegou e colocou vários. Aqui ele colocou os 4 boxes que a gente queria. Aqui ele colocou um box e novamente aqui, no nosso layout que ele gerou, ele inventou novamente. Ele tentou copiar, foi bom, mas observa que ele se atrapalhou aqui. Mas como conseguir um layout realmente próximo do que a gente precisa? O Figma, ele nos dá algumas opções. Se voltarmos aqui para o Figma, eu posso pegar esse objeto e aí, utilizando um MCP do próprio Figma, eu poderia ativar essa opção aqui embaixo, que é a opção de Dev Mode, e aí passar o link desse layout para o MCP do Figma, e aí eu teria mais dados, ou seja, o MCP do Figma iria me fornecer alinhamento, cores, paleta de cores, posicionamento, tamanho dos objetos, a quantidade de objetos. O cursor teria muito mais acesso a metadados para poder reproduzir exatamente esse layout. Só que aqui tem um problema. Para você ativar esse recurso, ele é pago. Então, se eu clicar aqui, como eu estou com uma ferramenta, com a conta grátis, na verdade, ele fala que só a partir da Professional é que eu teria esse recurso habilitado. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um MCP gratuito que vocês podem utilizar no cursor para poder obter essa mesma característica, só que sem precisar de ter o modo pago do Figma. Então, aqui no cursor, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer aqui
é adicionar o MCP, mas essa versão gratuita que eu mencionei para vocês. Então vamos aqui no browser, eu já vou deixar o link na descrição, para depois vocês consultarem, mas o MCP que nós vamos utilizar é esse Figma Contact MCP aqui. Se você descer até as configurações, ele tem aqui as configurações para Mac e Windows, né? Muda aqui algumas coisas dos comandos que tem que ser utilizados. Eu não vou copiar toda a tag, porque eu já tenho alguns MCPs no meu curso, então eu não preciso dessa tag principal aqui, então eu só vou copiar a parte de dentro. Eu só quero o MCP, pois a tag eu possuo. Se você não possui nada, você pode copiar aqui inteiro. Então vou copiar somente essa parte, vou voltar no cursor, vim aqui em cima nas configurações, Open Settings, dentro de Tools MCP e vou clicar aqui para adicionar um novo MCP. E aqui eu já tenho um MCP do Playwright, vou colocar vírgula após a barra azul que fecha o MCP do Playwright e ele já coloca aqui para mim o meu Figma, já completa, porque já detecta que está inclusive aqui na minha área também de cópia, né, de referência. E aqui observe que eu preciso aqui, ó, de fornecer aqui, lá do Figma. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar no browser, vou voltar no meu Figma, e aqui dentro eu quero ir nas minhas configurações de conta, então aqui dentro de Help and Account, eu vou aqui no Account Settings, dentro de Security, e eu tenho essa parte aqui de gerar novo token. Se você tiver na página principal do Figma, vai ter lá a sua foto, você clica, vai também nas informações de conta, até que você acha aqui a parte de Security. E aqui eu vou gerar um token, novamente, vou chamar de Demo YouTube, deixar apenas um dia, porque é só para uma demonstração. Vou selecionar todas as permissões, que eu não quero nesse momento me preocupar com isso. Token gerado. Vou copiar esse token para a memória, voltar para o cursor e configurar o meu token. Perfeito. Salvei, Ctrl S ou Command S, e aqui eu já consigo ver que o Figma já tem duas ferramentas, Get Figma Data e o Download Figma Images, o que vai permitir com que ele consiga pegar o metadado de todo aquele layout para a gente, fazendo com que fique bem melhor aqui, ou eu espero que fique bem melhor aqui a criação da nossa imagem. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou eliminar esses arquivos que estão aqui, só para garantir que eu não tenho que mexer mais no prompt, que esse aqui já não me interessa. Vou deixar só a nossa imagem de referência. Vou copiar aqui todo esse prompt, mas eu quero que ele faça do zero, então eu vou abrir aqui um novo, vou fechar o anterior. Então ele está aqui, ó, Create a representation of this layout in the browser, make sure the main content is centered, buff vertically and horizontally, pay attention to details and try to make it as perfect as possible. Aí vou voltar aqui, colocar o meu arroba, background, ok. To do that, use the Figma MCP, and this is the link of the layout. E aqui agora eu volto novamente no meu Figma, e aqui agora, né, se eu vier aqui na parte aqui de File, eu vou ter selecionado o meu layout, eu posso pegar essa opção aqui e copiar o link da seleção, Copy Link to Selection. Voltar no meu cursor e passar esse link. Tenha certeza novamente de que estamos no modo agente e que ainda temos aqui o Cloud 4.5 Sonnet selecionado e vamos mandar executar. Agora só temos que aguardar e ver se o trabalho vai ser melhor. Bom, temos aqui o nosso layout e como vocês podem perceber, agora o layout está perfeito, do jeito que ele é lá no Figma. Então vamos pegar aqui a nossa imagem de referência, você observa que eu tenho aqui, né? Deixa eu colocar lado a lado aqui, para ajudar a comparar isso, que vai ser melhor. Então vocês podem observar que aqui nós temos os nossos 4 cards, e depois nós temos aqui esses 2 cards
na esquerda, um card central e 2 aqui à direita, ou seja, perfeitamente. Realmente, se eu colocar aqui lado a lado, vai facilitar a nossa vida, né, gente? Pronto. Vou fechar aqui o chat um pouco, só para a gente comparar. Então, observa. Gente, perfeito. Mas por que que é perfeito? Porque nós demos para a IA muito mais informação para ela copiar aquele layout do que ela tentar fazer uma engenharia reversa através da nossa imagem. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, no chat e abrir o chat aqui para vocês, desde o início, vocês vão perceber o seguinte, que ele foi lá no Figma Data, usou aquela tool, ele conseguiu trazer todos os dados aqui do nosso layout. A partir desses dados, ele identificou, né, resolução, tamanho, qual que era a paleta de cor, quantos cards, qual que era o tamanho de cada um. Então aqui ele já identificou os 4 pequenos e o tamanho aqui pixel perfect, ou seja, realmente pixel a pixel desses cards. Depois ele identificou esse outro card, depois ele identificou esse que ele chamou de tall card, que é esse aqui. Depois ele identificou que tinha um medium card, que era esse. Depois esse outro. Ou seja, ele identificou o sombreamento, identificou os cantos arredondados. Então você pode observar que usando esse MCP e tendo acesso às informações de layout, você vai conseguir realmente copiar o layout ou representar o layout que o seu designer fez, ou um layout que você tenha comprado que esteja lá no Figma, de forma perfeita aqui com a IA. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, não deixe de se inscrever, é extremamente importante para mim. Deixa o seu like se esse vídeo te agregou em alguma coisa. Espalhe a notícia, envie para os amigos, para os colegas e vamos ajudar a crescer esse canal. E até a próxima. Obrigado.